Olá, estamos aqui na classe externa, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para mais uma vez aprendermos de Deus. Vamos orar para que o seu Santo Espírito fale conosco. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de aprender da Tua Palavra, Senhor, de nos comunicar, Pai. Continua, Senhor, a dar aqui no nosso país essa liberdade, Senhor, e abençoa aqueles que não têm, Senhor, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa aula de hoje, que o seu Santo Espírito fale com cada uma de nós, Senhor, e que o conhecimento de Ti, Senhor, possa nos fazer buscar ser ainda mais agradáveis a Ti, fazer realmente aquilo que agrada a Ti e glorifica o Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado sobre o conhecimento de Deus, um livro de J.I. Packer, que nos ajuda a caminhar pela palavra de Deus e conhecer o nosso grande Deus. Na primeira parte deste livro, nós vimos a importância de conhecermos a Deus e o quanto isso faz diferença na nossa vida. Depois, nós passamos por uma série de atributos de Deus e agora nós estamos vendo a ação de Deus na nossa vida. Primeiro, nós vimos a grande obra de redenção de Deus, o quanto que a morte de Jesus nos livrou da ira divina. E depois, durante 2 semanas, nós vimos o privilégio que é termos sido adotados por Deus como filhos, ter nos tornado realmente filhos de Deus. E hoje nós vamos ver um aspecto muito importante também, que é o fato de que Deus, Ele é o nosso guia, Ele nos dirige. E essa é uma questão que passa muito na cabeça de todo cristão, né? Como fazer a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus tem de plano para mim? E ficamos às vezes pensando que nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, que o propósito de Deus não está se realizando por conta de alguma coisa que estamos fazendo de errado, ou até mesmo existem aqueles que não acreditam que Deus realmente tenha um plano específico para a sua vida. Mas a verdade é que Deus tem sim. Deus é o nosso guia e Ele tem um plano para cada um de nós. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz o seguinte: E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Deus realiza a sua vontade, todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus demonstra ao longo de toda a sua palavra que ele sempre teve planos. Ele teve o plano de redenção do seu povo, né, do povo de Israel. O povo saiu do Egito e atravessou o deserto, e Deus sempre, como uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, guiava a eles. Ele tinha um plano para esse povo chegar até a terra prometida. E nós vemos outras situações, né? O propósito de Deus na vida de Esther, o propósito de Deus na vida de Ruth, de Jonas e tantos outros. E o propósito específico de Deus na vida e na obra de Jesus Cristo aqui na terra. Então, nós vemos que Jesus aqui na terra, o tempo todo dizia que estava o quê? Cumprindo a vontade do Pai. João, capítulo 4, versículo 34, nos fala disso. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, Deus tinha um propósito na vida de Jesus e guiou para que todas as coisas acontecessem da forma como ele queria. Deus também tinha um plano para Paulo. Atos, capítulo 21, versículo 14, diz: E
como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então, Paulo, em 5 de suas cartas, ele se apresenta como um apóstolo pela vontade de Deus. Deus, ele tem um plano para cada um dos seus filhos, sim. Mas será que Deus pode comunicar esse plano para nós? Como é que isso ocorre, né? Certamente Deus comunica o plano que ele tem para nós. Como nós somos seres comunicativos, Deus também, né, é um Deus comunicativo. Ele tornou a sua vontade conhecida aos profetas no Antigo Testamento. Por meio deles, ele comunicou a sua vontade ao povo. Ele guiou Jesus, ele guiou Paulo. Atos registra vários casos, né, de orientações detalhadas. Existem situações em que as pessoas tiveram sonhos, tiveram visões, mensagens verbais diretas dadas por anjo, mas todas essas situações devem ser vistas como casos excepcionais, né, casos não corriqueiros. Como é que Deus comunica a sua vontade para nós hoje? Como é que ele torna essa vontade conhecida? Muito da sua vontade para a nossa vida está explícita na palavra de Deus, na Bíblia. Ela contém promessas explícitas da orientação divina para nós. Salmo capítulo 32, verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente. Salmo 25, 8, 9 e 12 diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, nós vemos que a Bíblia está repleta de promessas de que Deus realmente guia o nosso caminho, ele nos instrui, ele nos dirige, né? E a grande questão é que ele já fez muito disso, ele já deixou explícita essa sua vontade para nossa instrução na sua palavra. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, realmente, Deus, ele está pronto a nos guiar. Nós, como vimos nas aulas anteriores, somos filhos de Deus. Ele nos adotou. E se como pais humanos, nós não deixamos nossos filhos sem direção, sem saber, né, para que lado caminhar, como que nosso Deus, o nosso Pai, nos deixaria também assim, a viver de uma maneira sem qualquer parâmetro, sem princípios, sem direções, sem formas de um viver realmente que o agradasse, né? E que fosse reto. Como ele faria isso? Mateus capítulo 7, versículo 11 diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nosso Deus, ele está disposto, disponível para nos orientar, para nos mostrar realmente o que o agrada, o que nos levará à santificação. Ele é o nosso guia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz que a Escritura, a palavra de Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ensino, né? Uma instrução abrangente em doutrina, em ética, em obra, em boa vontade de Deus, educação na justiça, repreensão, correção, significam a aplicação dessa instrução. Então, Deus, ele nos repreende, nos corrige, para que nós possamos andar em retidão e justiça. Esse é o nosso Deus, que é o nosso guia. E nós temos
em nós alguém que realmente é esse nosso instrutor, que é o Espírito Santo de Deus. E vós possuís unção que vem do Santo. A unção que dele recebestes permanece em vós. Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Então nós vemos que nós temos esse Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nos instruir, para nos mostrar, né, aquilo que realmente vai agradar a Deus e nos mostrar o caminho reto que devemos seguir. Agora, como é que nós podemos receber essa orientação do Espírito Santo de Deus? Uma questão muito importante é que muitos procuram essa orientação de uma forma meio que sobrenatural, né? Como um fogo, como um ardor, um sonho, uma revelação. Mas a verdade é que nós não podemos cometer o erro de pensar em uma revelação interior pelo Espírito Santo sem a participação da palavra de Deus escrita. Isso é muito importante. Nós temos que tomar cuidado quando nós começamos a achar que os nossos sentimentos, o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo, né? Fora da palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus é a revelação da vontade de Deus. É o que baseia realmente tudo o que Deus quer de nós. Então nós não podemos correr o risco de basear a orientação de Deus em sentimentos, em sensações, né? Porque esta não é a forma como Deus fala conosco. Mas por que será que nós procuramos então essas respostas em sentimentos, em sensações, quando é tão claro que Deus tem os seus planos e os seus propósitos revelados na sua palavra? É que muitas vezes nós buscamos respostas dentro de coisas que são boas ou não, mas que são muito específicas. Como para querer dar alguns exemplos aqui, por exemplo, devo pensar em casamento ou não? Devo me casar com essa pessoa ou não? Devemos pensar em ter outro filho? Devo fazer parte dessa igreja ou daquela? Eu devo servir a Deus na terra em que cresci ou em algum lugar fora do país? Então, perguntas extremamente objetivas e que, se você for procurar a resposta específica na Bíblia, você não vai encontrar. Então, muitas vezes você acaba caindo para essa questão dos seus sentimentos, né? De alguma voz interior. Mas a verdade é que não está certo saltar a uma conclusão de que você vai ter uma orientação baseada somente nos seus sentimentos. A verdade é que a palavra de Deus, ela apresenta princípios que devem ser seguidos, né? E que são esses princípios que fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Nós nunca vamos sentir uma orientação de Deus que fira um princípio da sua palavra. Eu nunca vou sentir no meu coração que eu devo estar com outro homem sendo casada, né? Deus direcionou. Infelizmente, eu já até ouvi pastores famosos que largaram suas esposas e foram viver com outras mulheres, dizendo que isso era plano de Deus. Isso não existe, porque fere verdades absolutas que estão na palavra de Deus, né? Então, eu não preciso orar para saber se eu vou largar meu marido para ficar com outra pessoa, porque a resposta disso já está explícita na sua palavra. Tudo aquilo que é pecado, que desagrada a Deus, eu não tenho como dizer que Deus abriu portas, né? Deus abriu uma porta para eu fazer alguma coisa errada. Isso não existe. Então, a palavra de Deus, a Escritura, contém, ela é, não é que ela contém, ela é a palavra de Deus. Deus nos dá paz nas nossas decisões. Eu estou de acordo com todos os princípios que estão na sua palavra, né? E dentro desses princípios eu tenho uma escolha a fazer. E aí eu faço aquela escolha e sinto paz. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim dirige as coisas para aquilo, né?
eu não sinto tormento. Então, a base realmente que nós temos que ter consciência em relação a Deus como nosso guia é a palavra de Deus escrita. Por isso, a necessidade de conhecê-la. Por isso, nós não podemos ser crentes que não absorvem, né, que não buscam o conhecimento daquilo que Deus pensa sobre diferentes assuntos. Porque assuntos relativos à honestidade, relativos a caráter moral, relativos ao controle da língua, tudo isso, né, já está mais do que revelado na palavra de Deus, e nós precisamos conhecer, porque seguindo isso, estaremos seguindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado de basearmos a orientação de Deus em sentimentos. Packer aqui conta até casos assim absurdos, né, de pessoas que ele leu em outros livros, né, antigos, em que as pessoas, havia uma senhora, por exemplo, que ela acordava de manhã e ela ficava esperando que Deus dissesse para ela se ela deveria ou não levantar. E o que ela deveria vestir, e se ela deveria calçar a meia. Então, às vezes, ela sentia que Deus mandava ela calçar só um pé e o outro não. Então, parece para nós hoje, ouvindo isso, uma história absurda. Mas nós podemos, muitas vezes, estar fazendo esse tipo de coisa na nossa vida, né? Se acontecer tal coisa, eu vou naquele emprego. Se não tocar o telefone essa hora, é porque não é para eu ir. Se eu abrir a Bíblia e tiver um versículo X, é porque é para fazer. Então, essa forma de conduzir a vida, achar que o Espírito vai falando dessa maneira, né, pode nos fazer cometer grandes erros. Packer diz aqui: o que a conduta desse tipo mostra é a incapacidade de se compreender que o modo fundamental pelo qual nosso Criador racional guia suas criaturas racionais é por entendimento e aplicação racionais da sua palavra escrita. Então, é através da palavra escrita de Deus que o nosso Criador racional faz com que nós, né, as suas criaturas racionais, possamos realmente ser guiados. O verdadeiro caminho para honrar o Espírito Santo como nosso guia é honrar as Sagradas Escrituras por meio dos quais ele nos orienta. Assim que somos resgatados pelo Senhor, que o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, a nossa mente, né, ela se abre para compreender a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos fazer compreender a sua palavra. E nós precisamos nos dedicar a isso, porque assim seremos realmente instruídos. Então, não se trata de uma inspiração interior fora da palavra, mas da pressão sobre a nossa consciência do retrato do caráter de Deus e de sua vontade na palavra. É assim que o Espírito ilumina para entendermos e aplicarmos a nós mesmos. Nós, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver o caráter de Deus, nós vamos ver a vontade dele. E aí, o Espírito Santo vai falando conosco. A palavra de Deus o tempo todo diz: seja o tipo de pessoa que Jesus era. Busque essa virtude, esta e aquela, e pratique essas virtudes até o limite. Conheça as suas responsabilidades. Maridos com relação às suas esposas, esposas com relação aos seus maridos, pais para com seus filhos. Todos vocês para com todos os seus companheiros cristãos e todos os outros seres humanos. Conheça-as e busque forças constantemente para cumpri-las. É assim que Deus nos guia através da Bíblia, como qualquer estudante de Salmos, Provérbios, Profetas, Sermões do Monte e as partes éticas das epístolas falam, né? Então, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Isso é o que está na palavra de Deus o tempo todo. Eu não preciso orar para buscar Deus, que Ele me guie, se eu devo ou não
ser uma boa esposa, se eu devo ser correta, se eu devo cuidar da minha família, se eu devo disciplinar meu filho, porque tudo isso já está revelado na palavra de Deus. Eu não tenho que orar para saber se é a vontade de Deus, eu ter uma atitude errada no meu trabalho, né? Uma atitude corrupta, uma atitude que vá trazer danos para a empresa ou para qualquer pessoa que ali trabalha. Nada disso, porque a Bíblia já fala: aparta-te do mal e pratica o bem. Então, essa é a grande questão, né? Da gente parar e pensar o que realmente é ser guiado pelo Espírito. O Espírito conduz dentro dos limites do que estabelece a palavra, não além deles. Guia-me pelas veredas da justiça, né? E elas estão explícitas na palavra de Deus. Mas existem armadilhas para nos afastar desta compreensão. E nós vamos ver um pouquinho dessas armadilhas, para que a gente fique atento e não caia nelas. A primeira armadilha, né, é a falta de vontade de pensar. Pensar, gente, dá trabalho, né? Pensar leva tempo. Então, muitas vezes, nós procuramos coisas sobrenaturais, sentimentos e tal, porque a gente não quer parar para pensar sobre a decisão que nós temos a tomar, para ponderar o que Deus pensa sobre aquela situação. Deus nos fez seres pensantes e Ele guia a nossa mente quando, em Sua presença, resolvemos as coisas e não ao contrário. Deuteronômio capítulo 32, 29 diz: tomara fossem eles sábios, então atentariam. Então, nós temos que gastar tempo pensando. Às vezes tem pessoas que têm um determinado problema e ao invés de parar e pensar, né, o que Deus fala sobre isso, o que a palavra de Deus fala, procurar textos, procurar uma pessoa que a instrua, que ajude a olhar para a palavra de Deus, né, essa pessoa sai muitas vezes tomando decisões equivocadas ou até mesmo procurando, esperando um sentimento, uma voz, uma coisa assim. Então, a primeira armadilha é você não pensar. A segunda armadilha é a falta de vontade de pensar no futuro. E o que é não pensar no futuro? É não considerar os resultados das suas decisões a longo prazo. Médio e longo, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas, por exemplo, casando com alguém que não era crente, que não é cristão, né? Um julgo desigual, que a Bíblia é explícita em dizer que não é para fazer. E você fala com a pessoa, ela, não, mas ela é muito boa. E aí você fala assim, tá ok, mas e aí quando os seus filhos nascerem? Onde você vai criá-los? Você vai criá-los na casa de Deus? Depois eu penso, tá, né? Não, mas ele é legal. E não pensam nas consequências dos seus atos. Não pensam no futuro, nos desdobramentos. Então, essa é uma outra grande armadilha. Muitas vezes, só podemos ver o que é sábio e certo quando consideramos os resultados a longo prazo. Tomara fossem eles sábios, então atentariam para o seu fim. Diz lá em Deuteronômio 32, 29. Atentariam para o fim, né? Uma decisão que eu tomo, ela traz consequências. Então, eu tenho que pensar nessas consequências. A terceira armadilha é a indisposição para aceitar conselhos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 12, 15. É um sinal de arrogância, de imaturidade, você dispensar conselhos, né? Procure pessoas que você sabe que têm um relacionamento com Deus, que te amam, né? Os nossos pais, ouvir, mesmo que você não faça exatamente o que a pessoa está falando,
né? Mas aquilo vai ajudar você a considerar outros aspectos em relação à decisão que você tem para tomar. Então, há sempre pessoas que conhecem a Bíblia, que podem ajudar você a raciocinar. Às vezes, alguém que está fora da situação, em relação àquela decisão, ela tem ela está com o olhar dela menos impregnado, né, de coisas, e ela pode ajudar você a ponderar aspectos que até então você não parou para pensar. Então, atente para pessoas, para conselheiros, né? Quando você tiver que tomar uma decisão, querendo saber se aquilo é a vontade de Deus ou não, recorra a pessoas que possam ajudá-la também a pensar. A quarta armadilha é a indisposição em suspeitar de si mesmo. Não gostamos de ser realistas a nosso respeito e não nos conhecemos suficiente bem em tudo. Sentimentos com um ego inflado, ou escapistas, ou autoindulgentes, ou engrandecidos, devem ser detectados e desacreditados. Então, desconfie de você mesmo. Às vezes nós queremos tomar decisões por outras razões, por orgulho, enfim, por situações, né, que demonstram uma falta de conhecimento das nossas verdadeiras razões. Às vezes, já tive ocasiões de ver que uma determinada coisa não daria certo, que aquilo não... E a pessoa, por outros motivos, dizendo, não, isso é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, né? E nós vimos depois consequências ruins em tudo isso. Então, nós precisamos nos perguntar, por que eu estou sentindo que essa é a melhor decisão? O que está me fazendo realmente pensar dessa forma? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, o que está me dando essa propensão de tomar essa decisão? Né? Eu estou decidindo, por exemplo, sair dessa igreja e ir para uma outra igreja. O que está me levando a isso? Será que é um problema não resolvido aqui e que eu sei que se eu sair com esse problema não resolvido, não vou abençoar um outro lugar? O que de fato está me mobilizando a tomar esta decisão? Então, nós temos que ter uma disposição em suspeitar das nossas intenções, das nossas motivações. A outra coisa que é uma armadilha é a indisposição em descontar o magnetismo pessoal. Muitas vezes, pessoas, líderes, né, nos envolvem por um magnetismo, um carisma, e podem fazer com que nós tomemos decisões não certas. Infelizmente, nós vemos aí líderes, por exemplo, carismáticos, que conseguem fazer com que as pessoas contribuam financeiramente com organizações e coisas, tomem determinadas decisões que afetam suas famílias, que afetam muitas coisas, simplesmente por conta do carisma daquela pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado. Pessoas de destaque não precisam estar necessariamente erradas, mas também podem não estar necessariamente certas. Elas e os seus pontos de vista devem ser respeitados, mas não podem ser idolatradas. Nenhum líder cristão pode ser idolatrado, né? Ninguém que esteja falando fora do que a palavra de Deus fala deve ser considerado correto. Ah, mas o fulano de tal falou, né? Mas se não tem respaldo bíblico, se não está dentro da verdade de Deus, não importa, ele pode ser o mais carismático que você já imaginou, mas não está correto, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então, nós temos que olhar para essas coisas, né? E cuidar
para que a gente não esteja sendo envolvido pelo carisma de alguém. E a última armadilha, nós temos uma indisposição para esperar. Muitas respostas de Deus são dadas a longo prazo e nós queremos resolver aquilo rapidamente, né? Decidir, mudar, fazer, acontecer e atropelamos as coisas, não esperamos realmente Deus. Deus não está com tanta pressa como nós e não é o seu propósito dar mais luz sobre o futuro do que precisamos para agir no presente. Ele quer nos guiar, mas Ele quer nos guiar um passo de cada vez. E nós, muitas vezes, queremos o passo todo, né? A gente quer chegar numa corrida até o fim, quando Deus está trabalhando em nós. Vocês sabem que o mundo por aí fala muito que a gente não deve se apegar ao passado nem ao futuro, que tem que viver o presente. Infelizmente, essa fala de viver o presente está sempre acompanhada de uma coisa de viva o presente, viva o prazer do presente, sem pensar em consequências. Mas nós, como cristãos, precisamos também viver o presente, porque é no presente que Deus está nos transformando. Então, muitas vezes, a gente está vivendo, por exemplo, uma situação de saúde e nós queremos a cura, né? Mas a cura, ela está lá no futuro. O que está acontecendo aqui, agora, com o nosso presente? Que coisas que nós estamos construindo em relação ao nosso relacionamento com o nosso Deus, diante dessa situação que estamos vivendo? Por exemplo, todos nós ansiamos para que o vírus vá embora e que nós tenhamos a nossa vida normal de volta, né? Infelizmente, algumas pessoas estão querendo até adiantar essa vida normal e estão trazendo ainda mais doença, porque a disseminação do vírus acaba acontecendo numa proporção ainda maior e nós ficamos aí em primeira, segunda, terceira e tantas ondas. Mas a verdade é que é claro que nós queremos que tudo isso acabe, que nós voltemos para a nossa vida, que a gente se encontre novamente. Ok, isso está lá, no futuro, espero que a curto prazo ou médio prazo. Mas enquanto isso não chega, o que nós estamos fazendo no presente? Essa semana eu comecei a pensar sobre isso e eu fiquei muito preocupada. Porque eu penso que logo no ano passado, quando tudo isso começou, nós tomamos um solavanco e nós nos juntamos e orávamos muito e clamávamos para que a gente saísse daquela situação e muita gente testemunhando, nossa, Deus está me deixando em casa sem fazer muita coisa, é tempo, eu tô descobrindo um tempo para me dedicar mais à oração, um tempo para ler mais, né? Eu costumo gravar livros e eu tinha muita gente dizendo, estou ouvindo os livros, está sendo uma bênção e tal. Então aquele movimento todo, como se Deus dissesse para nós, olha, parou, então nós vamos nos dedicar a Deus. Mas como o ser humano ele é muito adaptável, depois de 1 ano e meio, nós já conseguimos em grande parte reestruturar nossas vidas dentro do isolamento. E esse tempo começou de novo a ficar pequeno. Um monte de coisa acontece, aparece, e a gente se envolve, e quando a gente vê, acabou o dia. E acabou o tempo. E a gente não leu mais. E a gente não deu tempo. E a gente não conversou nos grupos ou com pessoas, e a gente não apoiou pessoas. É como se todo mundo já tivesse tudo bem em estar isolado, já aprendeu, né? Aquela irmãzinha que mora lá sozinha já aprendeu a morar sozinha, não preciso mais nem falar com ela. O difícil foi aquele primeiro mês, agora todo mundo está vivendo normalmente. E o nosso novo normal está sendo esse isolamento, esse individualismo. Estamos deixando de olhar de novo para as coisas que Deus quer. E eu fico pensando, o que Deus vai ter que fazer de novo com a gente?
Porque ele fez a primeira coisa e nós falamos, nossa, agora a gente aprendeu. E não aprendemos. Não aprendemos ainda a colocar Deus em primeiro lugar mesmo, em fazer dele o nosso dia, né? E a nossa noite, o primeiro pensamento e o último, e aprender da sua palavra. E hoje nossa aula está dizendo, Deus tem um plano para você, já está todo escrito, você já leu? É como se a gente fosse partir para uma viagem, né? E não visse o roteiro. E a gente nem sabe muito bem para onde está indo. Então, assim, vamos indo. O que der aí no meio do caminho. Mas não, nós temos um roteiro específico para que quando a gente chegue lá no fim, nós possamos chegar com as nossas mãos cheias, né? De servos fiéis que nós fomos e possamos apresentar isso tudo diante de Deus. Então, não vamos cair nessas armadilhas de não saber esperar pelo tempo de Deus, de não parar para pensar sobre a palavra de Deus. Não há respostas simples, não há forma simples de conhecer essa vontade de Deus. Tudo custa. Custa tempo, custa dedicação, custa leitura, custa compreensão. Nós temos que entender que Deus, ele fala assim conosco, assim como falou com muitos na sua palavra, né? E temos que saber que a sua palavra revelada, o seu plano revelado, seguir a vontade de Deus, não quer só dizer que tudo vai dar certo. Ah, eu estou cumprindo a vontade de Deus, então não vai acontecer nenhum problema na minha vida. Isso não é uma realidade, né? Não é um termômetro. Ah, o fulano está fora da vontade de Deus porque ele está passando por muitos problemas. Ele não está cumprindo o que Deus quer que ele cumpra, né? Isso não é uma realidade, porque o próprio Jesus, cumprindo toda a vontade do Pai, sofreu muitas situações. Sofreu. Ele foi homem de dores, né? Então, o fato de estarmos cumprindo a vontade de Deus não significa a ausência de dificuldades. Os missionários, quantas dificuldades os missionários passam nos campos? Eles não vivem uma vida perfeita, sem qualquer provação. Não, eles estão lá no campo missionário, cumprindo a vontade de Deus, mas ainda assim passam por tormentas. Nós temos missionários que foram para o campo missionário e foram mortos, né, por indígenas, tiveram seus trabalhos totalmente acabados. Isso significa que eles estavam fora da vontade de Deus? Não, porque nós temos situações, mesmo estando dentro da vontade de Deus, de provação, né? De situações em que Deus quer mostrar para outras pessoas até como seus filhos passam por aquelas situações. Então, nós não podemos também julgar os outros como as pessoas estão passando dificuldade, tá vendo? É porque eles não fizeram a vontade de Deus. E isso ninguém pode dizer, né? Então, nós, olhando para essas questões em relação a Deus como nosso guia, nós temos que ver duas situações principais. Primeiro, a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. Segundo, nós temos a segurança do plano perfeito de Deus. Nós temos a segurança de onde tudo isso vai chegar. Quando nós somos salvos, Deus já nos dá o final da nossa história, que é a glória de Deus. Então, vejam que maravilha você fazer um percurso, né? Ter uma vida sabendo onde ela vai, onde é o final. Você ter um roteiro, mas saber qual que é o fim da história. E o fim da história é um final feliz, é um final na glória eterna de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus é seguir a sua palavra, é buscar a santificação, é andar nos seus caminhos para que possamos usufruir totalmente da glória de Deus, possamos chegar realmente no céu, contemplar, né, ao Senhor, sabendo que
cumprimos aquilo que Ele tinha determinado para nós. Não confie nos seus sentimentos. Não confie naquilo que você acredita que deve ser. Confie na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e através dela você vai poder ser guiada para uma vida realmente que agrada ao Senhor. Que Ele seja o nosso guia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Que nós possamos ser guiados realmente em retidão o tempo todo. Que Deus abençoe a todos nós. Uma excelente semana para todo mundo.